Aleluia. Bom dia, igreja. Tudo bem? Está tudo na graça? Está tudo tão quietinho aí embaixo? Está tudo com fome? Tá bom. Vamos pregar então só 2 horinhas ou 3, tá bom? Não se preocupem. Meu Deus. Muito bom estar aqui. É bom estar aqui, mas é uma grande responsabilidade também, não é? Porque nós sabemos das palavras que já têm sido liberadas aqui deste púlpito. Sabemos que grandes coisas o Senhor tem feito através de tanto o apóstolo Jean como outros profetas do Senhor, que vêm aqui falar algo de Deus e que realmente tem feito todo sentido para a nossa vida como igreja. Amém? Não sei se tem sentido isso também. Mas nós parece que a cada vez estamos a um nível mais alto, não é? Talvez porque a vinda do Senhor está cada vez também mais próximo. E nós precisamos chegar lá. Nós precisamos nos preparar, ser realmente aquela noiva adornada, né, que o Senhor deseja vir buscar. Amém? Eu quero ser parte dessa noiva. Eu não sei em relação a ti, mas eu quero mesmo. E eu queria falar um pouquinho, já que não me deixaram pregar na minha ordenação, não é? Vou aproveitar agora. Porque o apóstolo fez aqui uma partida comigo. Na nossa ordenação, né, quando fomos ordenados, ele falou, olha, então, já que, né, vais ser pastor, pregas tu. Mas num novo nível e tal. E chegou no dia, né? Vocês viram o que aconteceu, né? Que eles estavam aqui, eu nem pude falar nada quase. Pronto. Então agora vou-me vingar. Eu queria aproveitar, vou contar tudo da minha história, tá? Da minha vida. Aproveita hoje, vocês vão ficar a saber tudo. Que medo, né, Tânia? Que medo. Pois é. Mas eu quero falar um pouco de mim, porque eu não posso falar dos outros, né? Eu posso falar daquilo que eu tenho conhecido de Deus, aquilo que a palavra fala de quem eu sou, e eu me apropriei dessas palavras, dessas promessas, e eu tenho vivido. Quantos aqui conhecem pelo menos uma promessa na Bíblia? Pelo menos uma. Sim? Então vá, quero ver se vocês conhecem mesmo. Abre aí, agora vão ser bem rápidos, está bem, Isabela? Isaías 26, versículo 3, diz o seguinte: o Senhor dará uma paz perfeita a todos os que confiam nele, aos que concentram seus pensamentos nele. Está aqui uma promessa de paz para todos aqueles que confiam nele. Filipenses 4, 19. Diz o seguinte: o meu Deus, esta versão diz, e é Ele quem suprirá todas as necessidades que vocês têm. Alguém aqui tem necessidades? É Ele quem vai suprir, por meio das suas riquezas. Digam comigo, riquezas. O Senhor tem muitas riquezas na glória, por causa do que Jesus Cristo fez por nós. Próximo, Isabela, Salmos 34, 9 e 10. Se você pertence ao Senhor, ame e obedeça a Ele. Para quem faz isso, nada falta. Até os leões novos e ativos passam fome, mas quem procura o Senhor nunca passa necessidade. Nós temos muitas outras promessas do Senhor. Também temos a promessa da salvação. Amém? Quantos aqui já receberam essa promessa? Só que muitas das vezes nós não conseguimos ainda viver todas essas promessas. É verdade ou é mentira? Ih, que silêncio. Qual é que é a resposta certa? Estão vocês a pensar, né? Não tem resposta certa, vamos ser honestos. Porque nós muitas das vezes estamos a ler alguns versículos, estes que eu falei aqui, que Deus, né, supre, por exemplo, todas as nossas necessidades, porque Ele é um Deus de riqueza. Quantas vezes a gente não passa por dificuldades?
Alguém aqui já passou algum tipo de dificuldade depois de ser crente? Depois de aceitar Jesus? Sim. Por um pensei que era só eu, estava com medo já. Ia ter que mudar a pregação. Quantos aqui já perderam a paz depois de terem se convertido por alguma situação, algumas circunstâncias que podem ter acontecido na tua vida, na tua casa, na tua família, depois de terem se convertido? Já aconteceu também. Mas tem promessas de paz. Tem promessas de prosperidade. Tem inúmeras promessas. É óbvio que muitas delas têm uma condição também, né? Como esta aqui. Para quem ama o Senhor. E se calhar é esse o ponto que está aqui a faltar na nossa vida, ou que nós talvez ainda não alcançamos por completo. Também tem aquela promessa, está lá em Mateus 6, 31, 33, coloca aí, só para finalizar. Esta aqui é tremenda. Eu amo esta. Portanto, não se preocupem de forma alguma com a necessidade de comida, roupa suficiente. Podes pôr a outra tradução, se faz favor, a ACF, só para dar trabalho ali no RP. Vê lá se consegues, que diz assim: não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas. Muito bem, a seguir, 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E isto aqui lá está, a condição para nós podermos viver o Evangelho verdadeiro. Esta promessa que o Senhor declara na sua palavra, que não nos vai faltar nada. Digam comigo, não vai faltar nada na minha vida. Mas o que é que significa isto? Buscar primeiro o reino de Deus. O que é que significa isto? Buscar a sua justiça. A gente estava aqui declarando em forma de canção, não é? Venha o teu reino, não é? Mas muitas das vezes a gente não entende o que é que significa isto de vir o reino. Muitas das vezes a gente não compreende o que é que isso implica. Porque nós somos um pouco, vou ser bonzinho, egoístas. Pensamos muito em nós. Pensamos sempre nos nossos benefícios, certo? Eu vou fazer isto para conseguir aquilo. E o reino de Deus não funciona bem assim. O reino de Deus, vocês vão compreender que as coisas são, ou vocês já têm compreendido com certeza, mas que as coisas do reino de Deus, muitas das vezes, são loucura para as pessoas que têm uma mente carnal, uma mente deste mundo. E então, nós precisamos entender mesmo o que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é que significa viver o reino de Deus em primeiro lugar? Nós sabemos que, ou às vezes até ouvimos alguns nossos irmãos, alguns crentes por aí com alguns clichês evangélicos, né? Para te dar uma força, né? Porque estás a passar um momento difícil. Isso aí, sabe aquela história da panela de pressão, vai te tornar mais forte e não sei o quê, e tal, a carne fica tenrinha e tudo mais, né? Lá fora mesmo usam aqueles motivadores, aqueles personal coaches, né? Que agora tem aí, está na moda, e eles dão aquela força, né? Mostrando sempre o lado positivo da cena, da coisa, o lado positivo da situação, para que tu possas continuar e batalhar. E não há mal nisso, mas nós precisamos entender que não é só isso que Deus quer. Ai, Jesus, que ingênuo, né? Aí nós fomos, então. E o mais engraçado é que, antes de tudo, havia uma senhora, eu gosto de falar disto, porque ela também marcou muito a vida de toda a nossa família.
e de uma forma muito engraçada, mas também assim, uma forma muito humilde. Que ela sempre orou, é uma senhora assim, devia ter 1,5 m mais ou menos, né? Ninguém dava nada por ela, muito simples e humilde. E ela orava pela nossa família há anos. Ela trabalhava na casa dos meus tios e ela orava por nós há anos. E eu gostava muito dela e tudo mais, mas eu lembro-me dela, né, pôr a mãozinha na minha cabeça, abençoando. E se hoje eu estou aqui pregando a palavra, é porque alguém um dia orou por mim. Alguém um dia pagou um preço por mim. Muitas das vezes a gente pode estar a pagar o preço por alguém, se calhar é o teu caso, por isso eu estou a dizer isso. E não estás a ver nada. Eu não sei quanto tempo é que vai demorar, não sei o resultado disso, mas continua, porque o Senhor é quem está no controle. Ela acreditava no reino de Deus e na sua justiça. E ela perseverou até o fim. Obrigado. Homem não chora, né? E a minha tia conta que ela realmente não era normal, assim, como as outras pessoas normais, nem como os outros crentes normais. Isso é que é engraçado. Porque a minha tia conhecia muito crente, que ela já tinha ido a muita igreja. E ela dizia que aquela mulher não era um crente normal. Ela chegou a chegar em casa, porque ela trabalhava como empregada de limpeza lá na casa dela. E encontrar ela de joelhos lá no chão, a orar e a chorar. Orando, provavelmente, por aquela família. Isso é incrível, isso é tremendo. E o certo é que as coisas aconteciam. Tanto os meus tios, eles também mudaram de vida, nós todos mudamos de vida. Olha, não havia nada que resistisse, nem mesmo eletrodoméstico avariado naquela casa. Ela orava, a coisa começava a funcionar. Acreditam nisso? Essa senhora de 1,5 m é um exemplo de vida para mim. Inclusivamente eu nem sabia, mas eu estava a falar com a minha tia, ela falou que de alguns pormenores, que ela ficou doente com cancro e ela foi ela ouviu falar, alguém ouviu falar de um profeta que estava com uma unção de cura. E ela, nessa fé, ela foi lá, viajou não sei quantos quilómetros, foi lá e foi curada do cancro. Ela já morreu, já ressuscitou. É verdade. E acho que não foi só uma vez. São os heróis dos nossos, heróis da fé dos nossos tempos. E tu podes ser um herói da fé também dos nossos tempos. Tu podes ser alguém, como a gente cantou aqui, que vai virar a chave. Aqueles que vão ativar uma geração inteira. Vocês, e eu tenho pena que os jovens acho que ainda não entenderam bem esta canção, né? Porque se vocês entenderem, está a falar de vocês. Nós temos clamado por uma ativação jovem. Jovens ativados que vão transformar não apenas uma região, não apenas aqui a igreja, uma região, mas talvez nações ou até mesmo continentes. E isso, para Deus, não é nada. Para Deus é fácil. Para nós é custa. Então, nós temos que ser esses jovens ativados, esses adultos ativados, que vão pagar um preço para ver esta geração, esta nação transformada. Deus fazia mesmo através daquela pessoa, daquela senhora. Deus usou tremendamente. E eu não sei mais, porque entretanto os nossos caminhos se separaram. E eu tenho a certeza. Aliás, eu falei com ela há pouco tempo. Eu tenho a convicção que ela continua nessa fé. E até o fim.
Ela já queria estar com Jesus. Por ela já queria estar com o Pai. Que ela já está com uma certa idade, mas ela sabe que o trabalho dela aqui ainda não acabou. E eu queria falar então, isto foi só a introdução, está bem? Eu sei que vocês não estão com fome hoje, então podemos falar à vontade. Eu creio que o reino de Deus, para ser conquistado, nós temos que entender que o reino de Deus começa em nós. O reino de Deus começa aqui. Começa aqui. E enquanto nós não entendermos isso, enquanto nós não estivermos dispostos a pagar um preço para viver o reino de Deus, nós vamos estar somente a viver um evangelho de água com açúcar, que não vai produzir transformação nenhuma. Não vai mudar nada. Quanto muito, vai nos dar uma certa animada aos domingos. Saímos daqui animados. Aí segunda-feira começa a animação a terça, quarta, quinta. E não é isso que Deus tem para nós. Aquilo que Deus tem para nós é nós vivermos o reino de Deus na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, sábado, no domingo e novamente segunda-feira, terça-feira. E o reino de Deus, se Ele está comigo, se Ele está em mim, Ele está em todo lado que eu for. Onde quer que eu esteja, o reino de Deus está lá. Eu tenho falado muito com os jovens acerca de um botãozinho que nós temos, nós que já, principalmente aqueles que já são crentes há algum tempo, que é o botãozinho do espiritual. Não sei se vocês se lembram. Mas muitas das vezes nós chegamos aqui na igreja, eu carrego o botãozinho do agora sou espiritual. E então eu ouço a palavra de Deus, até Deus pode falar comigo, Deus até pode me usar para abençoar alguém, para abençoar uma pessoa, através de uma palavra, de uma oração, o que seja. Mas depois saio daqui, clico outra vez e desligo o modo espiritual e vou à minha vidinha natural. E eu tenho dito, eu gostaria muito de quebrar esse botão, parti-lo mesmo, tirar no chão, pisar, porque isso não faz sentido. Nós somos seres espirituais, certo? Somos ou não somos? Nós não somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós somos seres espirituais, nós devíamos ter sempre esse botãozinho ativado. Quebra, joga fora e pronto. Não precisa andar aqui, liga e desliga. Por quê? Muitas das vezes nós andamos na rua e Deus está a querer falar connosco acerca de alguém que está do outro lado do passeio e que precisa de ouvir o Evangelho. Precisa de ouvir a palavra do Senhor. Mas como nós estamos no modo espiritual off, vamos à nossa vidinha, porque eu estou tão preocupado com o horário e não sei quê, finanças, família, isto e aquilo. E a pessoa que estava lá, sendo tocada pelo Espírito Santo, pronta para tu ires lá e só semear, só lançar aquela semente, perdemos a oportunidade. E eu estou a falar de mim. Eu falo de mim em primeiro lugar. Aquilo que Deus está a ministrar ao meu coração, eu quero quebrar esse botão. Porque isso é algo que tem a ver com levar uma vida religiosa. Quando eu estou na igreja, eu sou uma coisa, quando eu estou fora da igreja, eu sou outra. Eu não estou a falar de pecado, isto vai muito além de pecado. Isto vai além de viver uma vida porca, suja, ou o que seja. Isto é viver o reino de Deus. Em todo lado, em todo o tempo. Só para nós compreendermos um pouquinho melhor, nós temos que entender que a salvação, ela é de graça. A salvação, ela é de borla. Mas para ser discípulo de Cristo, há um preço a pagar. E muitas das vezes as igrejas têm ensinado acerca da salvação. As igrejas têm ensinado acerca de ser somente salvo, e muitos até pregam
que a tua vida vai ser totalmente transformada, as coisas vão mudar, tu vais ganhar carro, casa, isto e aquilo. E as pessoas ficam frustradas quando isso não acontece, porque isso não é verdade. Eu lamento se alguém estava a pensar que isso era verdade, mas não é assim que funciona. A salvação é grátis, sim, é de borla. Digam comigo, a salvação é de borla. Viu? Obriguei muitos a falar borla. Mas a parte de ser um discípulo de Cristo, há um preço a pagar. Há esforço que tem que ser feito. Nada nesta vida que tem valor, nós conseguimos de graça. Somente a salvação. O resto, tu vais ter que trabalhar por isso. Tu vais ter que te esforçar por isso. Tu vais ter que pagar o preço por isso. Agora, a parte boa disso é que aquele que te deu a salvação, Ele enviou quem? O Espírito Santo. Para que tu nunca estivesses sozinho. Para que tu estivesses capacitado para verdadeiramente. E Ele está contigo dando a direção, mostrando o caminho. Mas é necessário um esforço da nossa parte. É necessário muitas das vezes a gente pagar o preço. É necessário nós realmente entendermos que nós vamos ter que mudar a nossa mentalidade. A nossa mentalidade para podermos abraçar verdadeiramente o reino de Deus. Muitos vieram para a igreja dessa forma, querendo receber algo. E realmente recebem a salvação. E realmente recebem o Espírito Santo que te vai dar a força. Agora nós precisamos alcançar um novo nível. Digam comigo, vamos alcançar um novo nível. E quando eu falei de mudança de mentalidade, nós falamos muito sobre isso. E é algo também que já se está a tornar um clichê dentro da igreja. E nós, por falarmos tanto de forma leve, nós pensamos que já mudamos a nossa mentalidade. E eu vou fazer aqui um pequeno teste para ver se nós realmente, como é que está isso. Quantos aqui gostam de ganhar? Levanta a mão. Quem gosta de ganhar? E quem gosta de perder? Levanta a mão. Ninguém gosta de perder. Certeza? Então, eu vou orar, já que vocês todos gostam de ganhar, não é? Eu vou orar e vou profetizar sobre vocês. Que todos vão ganhar uns 10 quilos. Ah, já não querem? Ah, então espera aí. E se eu orar para vocês perderem alguns quilinhos? Ah, aí já querem. Estão a ver como é que é difícil? Porque nós pensamos só, né, no nosso benefício. Eu quero ganhar, eu quero mais, eu quero isto. Mas nós temos que entender que há certas coisas na vida que nós vamos ter que perder para depois ganhar. E quando a gente fala sobre mudança de mentalidade, quando a gente fala sobre ser um discípulo de Cristo, há muita bagagem, muito peso que nós carregamos e que nós vamos ganhando durante esta vida, que nós vamos ter que perder antes de ganhar o reino de Deus. E se nós não entendemos que nós precisamos perder muitas dessas coisas que nós vamos acumulando durante anos e anos da nossa vida, nós vamos continuar vivendo uma vida cristã cheia de peso e depois não entendemos o porquê que nós não ganhamos o reino. Porquê que nós não ganhamos a nação. Porquê que nós não ganhamos nem a própria família, os amigos, os vizinhos. Temos que entender, é preciso mudar a mentalidade. Gostaram do joguinho, da brincadeira? Do perder e ganhar, estou a falar. Vamos entender então que o reino de Deus não funciona da mesma forma como aqui este mundo.
vamos dar lugar ao reino de Deus para Ele agir, para Deus agir na nossa vida. Vamos dar lugar para que Ele possa simplesmente vir e fazer a sua vontade. E sermos apenas vasos nas suas mãos. Esse é o meu desejo. Cada dia mais eu quero desaparecer para que Ele apareça. Mas está difícil. Porque aqui o velho eu sempre quer, né? Quer aparecer, quer fincar o pé e dizer que é preciso isto, eu tenho direito disto e daquilo, eu já me esforcei, eu fiz isto, eu aprendi aquilo, e eu tenho direito a isto e tanta coisa mais. E no reino de Deus as coisas são diferentes. Vocês, com certeza, aqui vocês conhecem aquele versículo de Lucas 9:23, não conhecem? Vamos dizer juntos então? 1, 2, 3. Mas a Isabela colocou lá, se não vale. Eu vi, ela só colocou depois. Podes deixar. Se alguém quer vir após mim, anexe a si mesmo e toma cada dia a sua cruz e siga-me. Uma coisa que eu descobri e tenho falado muito acerca deste versículo, que eu, graças a Deus, tenho dado aulas de VD1, e esta parte de ser discípulo para mim tem mexido muito, tem falado muito, mas mesmo assim eu creio que eu preciso mais. Eu creio que eu preciso fazer mais. Eu creio que eu preciso perder mais. Eu creio que eu preciso avançar mais. E eu entendi algo bué fixe. Porque a gente sempre fala no VD1, falamos logo, se alguém quer vir após mim, quais são as 3 palavrinhas que a gente tem que colocar lá no quadro? Negar, tomar a cruz, né? Seguir. E eu entendi que tem uma 4ª. Ixi, vamos ter que mudar o curso todo. Estou a brincar, tá? Calma, Tânia. Calma. Eu descobri que tem ali mais uma palavra que faz toda a diferença. Se alguém quer vir. Uau! Se alguém quer, se alguém desejar vir. Se alguém ansiar, se alguém tiver o desejo no seu coração de vir após mim. E a gente começa muitas das vezes logo no negar. E está certo, faz todo sentido. Mas há algo que nós temos que entender, que eu tenho que ter o desejo de seguir a Jesus. Se eu quero ser um discípulo de Cristo, eu quero abraçar o reino de Deus da mesma forma como Ele tem falado, pregado aos seus discípulos, eu tenho que ter o desejo no meu coração. E há algo tremendo aqui que eu encontrei, porque nós sabemos sim que Jesus, Ele veio para morrer por nós, Ele veio para abrir o caminho de volta para o Pai, é verdade sim. E agora, por causa dessa obra, nós somos discípulos de Cristo, mas Ele não veio para fazer crentes, Ele veio para fazer discípulos. E isto é mais uma cena bué fixe. Porque Ele próprio, Ele não era muito dado a multidões. Sabiam disso? Sabiam ou não? Eu vou provar isto. Porque Jesus, apesar de ter sempre, ou geralmente muita gente que o seguia, o objetivo dele não era a multidão. Abre lá em Lucas 14. Vamos ler aí a partir do versículo 25. Lucas 14, 25. Diz assim: ora ia com ele uma grande multidão, e voltando-se disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Até aí está bom. Olha só o discurso de Jesus. É um discurso fácil, não é?
É que ele agora já não está a falar, olha, agora tu vais ter que deixar o pecado. Deixar de pecar. Tu não vais ter que deixar de fazer coisas boas, nem coisas que tu gostas. Agora, o nível que ele fala aqui, e olha, atenção, era uma multidão que o seguia. Ele fala acerca, volta lá no versículo 26, acho que é o 26, que fala sobre aborrecer a família toda. Quem é que gosta de aborrecer? O pai, a mãe, mulher, filhos. E esta palavra aborrecer não é bem aquela coisa, deixar um bocado chateado. Não é bem isso. É colocar em segundo plano. Colocar em segundo plano. Olha só o discurso de Jesus, como ele era duro. Vocês acham que a multidão ia continuar a segui-lo assim mesmo? Quando Jesus, e abre aí mais um versículo, João 6, os versículos 66 e 67, diz o seguinte: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Olha só, quer dizer, tinha uma multidão, às vezes centenas, até mesmo milhares de pessoas. E como o discurso dele, por vezes, atenção, não era sempre, tá? Porque Jesus, ele tinha palavras que realmente cativavam, palavras acerca da vida eterna, coisas que toda a gente queria saber, descobrir, mas como é que ele sabe estas coisas? De onde é que ele vem? Quem é ele? Como é que ele fala sobre aquilo que nós ainda vamos viver? É um profeta? Será que ele é mestre? Mas por vezes o discurso de Jesus, ele tinha que ser duro, porque ele tinha que falar a verdade. E eu hoje também estou a ter um discurso duro, porque eu tenho que falar a verdade. Não vale a pena nós tentarmos, florear o Evangelho. A gente tem que entender que nós temos que tomar decisões na nossa vida. E essas decisões, só alguém que quer mesmo seguir Jesus tem que amá-lo. Tem que ter o desejo de segui-lo. Porque olha, aquela multidão toda abandonou Jesus. Eles foram. A palavra está aqui a dizer. E Jesus, como se ainda não bastasse, foi ter com os seus 12, que eram aqueles que estavam mais chegados, que ele tinha escolhido, ele próprio escolheu, chamou. Eles foram, deixaram tudo, andavam juntos por cidade em cidade. E vem e fala: olha, e agora? Eles foram, também querem ir? Aproveita a boleia. Santo! Porque Jesus não estava preocupado com números. Pessoal, Jesus não estava preocupado com multidões. Porque ele sabia que multidões não trazem transformação, não trazem mudança, não mudam uma geração. Mas sim, discípulos. E por isso é que eu estou a falar tanto esta palavra, discípulos. Porque nós temos que entender que nós somos discípulos de Cristo. Eu comecei falando daquela senhora, que ela começou como uma referência para mim, um exemplo para mim. E eu depois comecei a querer imitá-la, porque eu entendia que isto é viver o Evangelho. Por isso é que nós falamos sobre discipulado e viver uma vida cristã como um discípulo. Tem alguém que está conosco, que nos leva a entender as profundezas e as riquezas da palavra. Não é somente alguém que vai ver se a tua vida como é que está, se está boa, se estás a fazer bem, se está tudo certo. Não. Alguém que anda junto, assim como Jesus, se preocupa com a tua vida, verdadeiramente. Não é como aquele, o personal coach, não é bem essa palavra que eu quero. Mas aqueles que estão lá recebem, né? Recebem um bom valor para te dar umas instruções. Mas agora deixa de pagar, vais ver se ele vai continuar te instruindo. Não vai, ele não está preocupado contigo. Ele está preocupado com o seu próprio bem-estar. Mas Jesus não.
Ele não estava preocupado com isso. Tanto que ele veio já sabendo aquilo que iria acontecer com ele. E mesmo assim, ele veio. Eu creio que ele veio pelos 12, mas também veio por ti. E hoje tu podes tomar uma decisão de ser um discípulo de Cristo, ser um seguidor de Cristo. Muitos têm vivido uma vida cristã muito light. Como hoje em dia é moda, tudo light, né? Para emagrecer. Mas olha, o Evangelho não engorda, tá? Vocês não precisam viver um Evangelho light. Vocês precisam viver o Evangelho pleno, verdadeiro, completo. Nós precisamos entender realmente quem nós somos. Nós precisamos entender realmente aquilo que nós estamos aqui a fazer. E as coisas que não estão a dar certo, nós não podemos culpar a Deus. Porque a culpa muitas das vezes é nossa, que nós não entendemos ainda aquilo que devemos fazer. O preço que nós ainda devemos pagar. Aqueles homens, aquela multidão, ela voltou toda para trás. Mas os 11, a gente sabe que ali no meio dos 12 tinha lá um que não era bem, né? Como é que era o nome daquele que não era bem fiel? Judas. Muito bem, não vou falar sobre ele hoje para não assustar mais. Jesus não estava interessado em multidões. Ele veio mesmo para investir naqueles 12 homens. Mesmo sabendo que um deles iria trair, mesmo sabendo que um deles iria voltar-lhe as costas, mesmo assim, Jesus resolveu pagar um preço por aqueles 12 homens. Viver durante 3 anos com eles, andar com eles, ensinar os mistérios que só Jesus sabia. Ajudá-los de várias e de variadas formas. E esses 12, sim. Depois vocês leiam o resto do capítulo. Mas esses sim, eles queriam seguir Jesus. Eles até disseram: para onde eu irei? Só tu tens as palavras de vida eterna. Eles entenderam. E é óbvio que é necessário negar. É óbvio que é necessário também negar a nós próprios. Conforme está lá em Lucas 9:23. Sim, nós temos que negar as nossas próprias vontades, desejos. Nós temos que até mesmo negar aquilo que nós achamos que é normal. Até mesmo, como vocês leram lá atrás. Põe lá outra vez, Isabela, Lucas 14. Ter a própria família colocar em segundo plano. E isso foi sempre algo que eu nunca fui muito à bola com isso, antes de converter. Porque uma das pessoas que eu conhecia que era crente, ele dizia: não, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu, desculpa, amar a Deus acima de tudo, mais do que a minha família? Meu, isso aí não... Tu tens que fazer uma avaliação, porque fizeram também uma lavagem. Ele, não, é Bíblia, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. Eu começava, né, com aquelas... Eu gostava muito de criar alguma intriga. Então e se Deus mandar matar o teu filho? Aí, né, a coisa assim, tremia um pouquinho. Mas ele era uma pessoa sábia e ele dava boas respostas. Eu não vou falar agora, depois a gente fala sobre isso. Mas, quando fala aqui sobre aborrecer, colocar em segundo plano, é amar mais a Deus. Amar mais o próprio Jesus. E quando nós negamos a nós próprios, nós começamos a ser capazes de abraçar então esse Deus. Nós já o amamos, queremos segui-lo e nós resolvemos negar a nós próprios. Tomar a nossa cruz a cada dia. Tomar a cruz, é engraçado que naquela altura era uma prática comum, mais ou menos, mas era uma forma de punição pelos seus crimes. A cruz. Lembram-se disso que a gente até demonstrou aqui na Páscoa? Como Jesus, ali representado por Mateus, ficou todo fustigado, lacerado, cheio de feridas. E ele foi àquela cruz e ele carregou. Lembram-se que ele pegou aqui no madeiro? Ele próprio carregou. Aqui foi só um pouquinho, Jesus carregou muito mais. E era uma prática comum de levar os presos a carregarem a sua própria cruz, porque era uma forma de humilhação. Demonstração até para o próprio povo
que se vocês se portarem mal, este é o vosso futuro. E agora Jesus está a falar para os seus discípulos que vocês têm que carregar a sua cruz. Olha só que doido. Hoje para nós é normal, nós conseguimos entender, alguns ainda estão pensando que a cruz é um marido, é a esposa. Eu tenho que carregar a minha cruz, vem lá mulher. É chata, né? Anda prova. É o marido, é o filho. É o carro velho. Vou carregar a minha cruz. Não é isso, amado, que Jesus está a falar. Jesus não está a falar daquela pessoa chata que vai te chatear a tua vida toda. Não é isso. A cruz é muito mais do que isso. A cruz fala-nos de realmente nós entendermos que nós já estamos mortos para nós mesmos. O nosso caminho agora é só para a cruz, é só para Jesus. Ele é o nosso futuro, Ele é o nosso presente, Ele é o nosso alvo. A cruz nos dá a perspectiva daquilo que nós temos que viver enquanto igreja. A forma como nós devemos viver enquanto igreja. E igreja é viver muito mais do que nós temos vivido até hoje. Nós precisamos realmente carregar a nossa cruz. Porque senão não havia tanta confusão no meio da igreja. Eu não estou a falar desta, estou a falar das outras, tá? Mas é óbvio que muitas das pessoas vêm por uma igreja e vêm cheio de opiniões, histórias de vida que já viveram, boas coisas, que muitas delas podem acrescentar muita coisa. Mas olha, a igreja não é um lugar para eu me sentir bem. Se eu estou à procura de uma igreja onde eu me sinta bem, tu estás a procurar errado. Se estás a procurar uma igreja que fica perto da tua casa, estás a procurar errado. Tu tens que procurar uma igreja que prega o evangelho verdadeiro. Tens que procurar uma igreja que te vai levar ao conhecimento pleno de quem é Deus, vai te ajudar nesse trajeto e não te vai abandonar a meio. Não vai abandonar o barco. Eu posso dizer, esta igreja é uma igreja séria. Porque nós temos esse tipo de pregação aqui no púlpito. A gente podia mudar a nossa pregação, colocar aqui luzes, né? Aquelas luzes show, aquele power mesmo, aquele sonzão, né? Até contratamos uma banda de profissionais, né? E vem faz uma festa e tal, e vem aqui aquele gajo super animador e tal, e isto e aquilo, e vai acontecer isto para vocês são bênção, está tudo bem convosco, não precisam mudar nada, vão lá e conquistem o mundo, conquistem trabalho, riquezas e tudo mais, e vocês saiam daqui, né, super animados. Uau, que igreja boa! E a nossa ideia muitas vezes é isso. Eu preciso me sentir bem na igreja. Está errado. Quando nós nos sentirmos desconfortáveis na igreja, então a coisa está a começar a funcionar. O evangelho está a começar a mexer. O evangelho está a começar a entrar aí dentro e a mudar algumas formas de pensar. E está-te a impulsionar a levar, a viver o evangelho verdadeiro. Vamos ser discípulos, não vamos ser crentes. Vamos ser seguidores. Vamos ser aqueles que seguem Jesus. Vão ser aqueles que estão dispostos a dar as mãos, sabem? Igreja não é andarmos sozinhos, é darmos as mãos juntos. E nós juntos vamos conquistar. Nós juntos vamos avançar. Vocês sabem disso. Vocês sabem a diferença que faz. Eu agora, então, mudanças. Meu Deus, recebi uma boa notícia agora das mudanças, amor. No telemóvel, depois já te digo. Mas estou a fazer mudanças. E como é difícil carregar sozinho. Alguém que já fez mudanças? Santo! Eu já vou na 10ª. Eu já devia saber isso. Ou mais, né, Tânia? Se calhar jamais. Eu já devia saber isso. Mas eu chego em casa todo partido. E graças a Deus que muita gente tem me apoiado. Obrigado, tá?
Muita gente vai lá e carrega comigo. De ontem tivemos a carregar aqui mais umas coisas na carrinha do William. Graças a Deus pela igreja, né? Porque a igreja nos dá esse suporte para eu não carregar o peso sozinho. Agora estou a falar mesmo de um peso, né, literal. Está quase, tá? Está quase. Só faltam 16 caixas. Mas viver o Evangelho é isso, é viver a igreja. Muita gente está ensinando que igreja somos nós. E é verdade, somos nós, não sou eu. Eu sou eu. Eu sou o Alexandre. Prazer. Mas nós somos igreja. E há muita gente já pregando aí, nós não precisamos viver, fazer parte de uma igreja, congregar. Nós não precisamos disto e daquilo. Ainda por cima, pastor é tudo ladrão, safado, corrupto, isto e aquilo e aquilo outro. Alguém já ouviu alguma coisa desse género? Pensei que era só eu. E na realidade nós vamos ler na palavra que a palavra nos exorta que nós devemos nos congregar. Olha só, mas se eu não estiver na igreja, eu não vou ouvir isto. Porque lá fora ninguém vai dizer isso. Não, estás bem, aqueles gajos são todos doidos. Ainda dão ofertas e tudo, viram? É tudo de gente doida. Não. Nós precisamos abraçar o Evangelho verdadeiro. Precisamos ser discípulos de Cristo e viver o reino de Deus. Esta parte aqui, este versículo aqui, eu nunca, não vou dizer nunca, mas é difícil eu conseguir entender na plenitude. E eu acho que ainda não entendo. Mas uma coisa eu já começo a compreender. Muitas das vezes as nossas decisões a favor do reino vão chatear alguns dos nossos entes mais queridos. Sabem? Há decisões que vão pôr em causa. Não Jesus vai pôr em causa, mas os teus próprios que estão ao teu redor vão pôr em causa se tu os amas. Mas porquê que tu vais tanto à igreja? Principalmente se nem forem crentes. Nem vou dizer discípulo. Se nem forem crentes, a coisa apertou ainda mais. Não é o marido que tem a esposa que não é convertida, ou a esposa que tem um marido que não é convertido. Quantas das vezes não vai acontecer conflito? Quantas das vezes não vai acontecer conflitos lá em casa? Mas porquê que tu vais à igreja tantas vezes? Não chega a ir ao domingo. Eu até levo-te lá ao domingo, mas chega, né? Agora terça-feira para fazer IAP. Mas quinta-feira vai ao grupo de comunhão lá da irmã Arlinda, lá no Pragal. Já vai fazer promoção, né? Aí depois ainda tem eventos jovens, tem evento deste, daquilo, e agora Pentecostes, oração. Aí vocês são doidos. Não é preciso isso tudo. E aí Jesus está a falar o quê? Tu tens que fazer parte da igreja. Tens que fazer parte da vida da igreja. Tens que fazer parte daquilo que está a acontecer na vida da igreja, senão vais perder isso tudo, vais estar por fora. E tu vais obedecer a quem? Agora é que é, né? Agora é que a porca torce o rabo. Na realidade, o teu discurso, se está aqui alguém nessa situação, tu tens que dizer que tu não deixas de amar. Tu amas, sim, teu esposo, a tua esposa. E vai ser sempre o teu queridinho, queridinha. Né? Tu podes lançar umas palavras mais bonitas. Mas que Jesus, Ele está acima de qualquer pessoa. É um nível de relacionamento que não dá para comparar. É algo sobrenatural. Então, por mais que me custe, eu queria ficar aqui contigo, mas eu tenho que ir, porque o meu Pai me chama. Esse é o nosso discurso. Muitas das vezes aborrecemos. Eu sei que, principalmente na vida de adolescentes, jovens, que ainda não têm os seus pais na igreja, a dificuldade que é também. Porque ainda não entendem aquilo que Deus está a fazer nas suas vidinhas. Para esses pais, eu quero dizer, venham para a igreja em primeiro lugar. Mudem essa forma de pensar. Porque
ainda preferem ver os seus filhos saindo à noite, se embebedando, se drogando, se prostituindo, do que vindo para uma igreja, onde vão aprender princípios que vão mudar a sua vida por completo, vão estabelecer pilares e alicerces para um jovem que vai tornar um adulto forte, emocionalmente, espiritualmente forte. E muitas das vezes os pais, não, agora vais lá fazer o quê? Depois eles pedem dinheiro, que é o que dizem lá fora, né? Não sei porquê, só fala sobre o dinheiro. E depois vão fazer isto e aquilo, e depois o tempo que nós tínhamos juntos, já não vamos poder ir àquelas férias fantásticas. E começa aquela chantagem emocional. Lembras que a gente ia para o Algarve, né? E eu ia-te dar, né, sei lá, uma prenda super, hiper, mega blaster. Ia-te dar ainda uns 500 euros para tu poderes curtir lá à vontade com os teus amigos. Né? Para a night, isto e aquilo. E aí o jovem o que é que vai dizer? Muitas das vezes o jovem diz sim e vai. Muito bem, Mateus. Mas o jovem ativado, que entendeu o evangelho verdadeiro, vai dizer isto: mas eu quero a Deus. As riquezas, elas são passageiras. Isto aqui, olha, isto tudo, roupinha bonita, né? Carrinho, sei lá, riquezas, dinheiro, vai tudo ficar aqui. Não vou poder levar caixão, não tem bolso, não tem bagageiro, não tem nada para eu poder levar. Alguns estão a tentar levar, mas não conseguem. Fica tudo. Mas a minha alma, eu não quero perder. E aqueles que eu posso levar junto comigo, eu também vou ganhar. Esse tem que ser o nosso discurso. E eu vejo muitas das vezes os conflitos que existem dentro de casais, dentro de famílias, que estão tentando, né, fazer um malabarismo para que nada se perca. Mas a verdade é que tu não vais conseguir. Vou já te dar as más notícias. Tu em algum momento vais aborrecer o teu marido, a tua esposa, o teu filho, a tua filha, o teu pai ou a tua mãe. Os teus amigos então, olha, nem se fala. Até mesmo, e agora, ninguém está a ouvir, tá? Só nós aqui, segredo. Até mesmo aquele teu marido ou esposa, ou filho e filha, que estão aqui na igreja. Às vezes vamos aborrecê-los. E agora, o que é que nós vamos fazer? Qual é a nossa decisão? Qual é a nossa escolha? É uma decisão difícil? É. Mas é a escolha acertada? É. Assim como fazem lá no teste da Proteste. E vem a decisão, a escolha acertada é, e vem aquele produto, porque tem aquelas condições maravilhosas, características. Nem é preciso ir lá fazer o teste no Proteste. Jesus é a escolha certa. A Bíblia afirma. A Bíblia assim diz. Amém, igreja? Nós vamos ter mesmo que mostrar qual o relacionamento que é mais importante para nós. E quando nós fizermos isto, talvez, assim como aconteceu comigo, talvez eles também se convertam e sigam esse Jesus. Já estou a terminar, mas quero ainda falar algo, que se alguém ainda está numa indecisão, o que eu faço da minha vida? Se calhar já visitei várias igrejas, se calhar já conheço muita igreja, se calhar a minha confiança até mesmo com irmãos, pastores, já foram perdidas. Houve uma certa altura, ou mesmo aqui dentro da igreja, se alguém assim, que já está cansado de ser frustrado. Há uma passagem na Bíblia em que os pescadores estavam a pescar já a noite toda. E eles já cansados, já exaustos de todo aquele esforço, e não pescaram nenhum peixinho. Aí Jesus, logo de manhãzinha, vem e diz: olha, faz o seguinte. Eles devem ter olhado. Eu? Sim, tu. Vai ali daquele outro lado e lança agora a tua rede.
Vocês devem ter pensado, né? Eu que sou pescador, ele é carpinteiro. O que é que ele sabe de peixe? A esta hora já não tem peixe, já nem vale a pena. Eles pensaram um monte de coisas, porque a mente natural vai pensando, vai raciocinando, vai fazendo as suas avaliações. Mas eles tomaram a decisão certa. Eles obedeceram ao Pai. Eles tentaram, vou dar mais uma hipótese. Vou dar mais uma oportunidade, porque assim, já estou por tudo, assim, não pesquei nada. Minha família vai passar fome, não havia frigorífico naquela altura, lembram-se? Né? Então o peixe pescavam, tinham que comer, certo? Mais ou menos, era assim. Então eles, estou por tudo, olha, não sei quem é este homem, vamos lá pescar. Quando eles lançaram a rede, pessoal, vocês não estão a ver, não estão bem a ver o cenário, o filme. A palavra diz que o barco já estava até a ponto de virar com tanto peixe. Chamaram outros barcos para ajudar, porque era muito peixe, tiveram que partilhar com outros. E aí eles tiveram a maior pescaria que eles se calhar tiveram na sua vida toda. Num horário totalmente que não era suposto ter peixe, num lugar que não era suposto ter peixe, de uma forma totalmente que eles não conseguiram compreender. O que é que eu quero dizer com isto? Não desistas. Dá mais uma oportunidade. Esforça-te mais um pouco, porque talvez a grande pescaria está a chegar. Porque talvez, quem sabe, Jesus não está a trabalhar na tua vida para que tu alcances agora, neste tempo, talvez neste ano, a grande pescaria que tu tens almejado, que tu tens até mesmo recebido como promessa sobre ti. Mas tu só vais descobrir isso se deres mais uma oportunidade e não desistires. A palavra não nos dá a opção para nós desistirmos. Ser discípulo é uma vida de entender que desistir não é opção. Eu agora vou avançar, eu agora vou em frente, eu agora vou perseverar, eu agora vou fazer mais, eu vou orar mais, eu vou ler mais da palavra, eu vou ter mais comunhão com o Mestre. Quem sabe eu consigo achar graça diante dele e essas bênçãos vão me alcançar. Mas minimamente, mesmo que nada me alcance, eu estou com o Mestre e eu tenho a vida eterna e vou com ele até o fim. Esse é o verdadeiro discípulo. Esse é o verdadeiro discípulo. Por isso eu digo hoje, dá mais uma oportunidade. Tenta mais uma vez. Não desistas. Porque quem sabe vem aí a grande pescaria. Vem a grande colheita. Nós temos profetizado que este ano é o princípio dos melhores anos da nossa vida. Nós temos que acreditar nisso. Se nós falamos, mas nós não vivemos dessa forma, nós estamos a viver uma vida vazia. Isso não é fé. Eu posso até dizer aqui e garantir-vos, se tu tens uma palavra, dizes que tens fé, que tu acreditas nisto, que tu acreditas nessa profecia, mas tu não ages em conformidade com aquilo que tu crês, é tudo balela, não vale de nada. Fé não é somente palavras. Fé não é somente aquilo que eu digo, que vai no meu coração. Fé é a atitude que eu demonstro em relação às coisas que eu digo. Então, se eu creio, eu ajo em fé. Se eu creio, eu ajo em fé. Então, a grande pescaria, a grande colheita, ela vai vir. Eu tenho a plena convicção, eu tenho a certeza, sim. Nós temos declarado, profetas têm declarado, pessoas que nem têm nada a ver com esta igreja, têm declarado sobre nós que está a vir tempos de colheita abundante. E eu creio e eu quero viver isso. Quantos querem viver isso? É tempo de tomar decisões. É tempo de tomar decisões difíceis. Fica de pé no teu lugar, o grupo de louvor. Pode subir. E nós vamos orar para que realmente o Senhor Ele possa estar nos ajudando nessas decisões mais difíceis.
Fecha os teus olhos aí onde tu estás. Se esta palavra falou contigo em algum momento, começa a falar com o Pai. Começa a falar com Deus. Deus, eu preciso realmente de mudar a minha vida. Se eu quero alcançar coisas maiores, eu entendi hoje que eu preciso tomar decisões maiores, mais profundas e mais difíceis. Mas se calhar as forças já se foram, se calhar as coisas não têm sido fáceis e tu precisas que o Senhor esteja te levando nos seus braços. Igreja, não se distrai, fecha os teus olhos mesmo. E tu precisas mesmo que o Senhor esteja te levando realmente no seu braço para alcançar estes pastos verdejantes. Um lugar de paz, um lugar onde o Senhor se manifesta, onde o Senhor fala ao seu discípulo, ao seu filho. Talvez tu ainda nem tomaste uma decisão a favor de Cristo, aceitando ao Senhor como Senhor e Salvador na tua vida. O Senhor Jesus, Ele declara que se tu creres no teu coração e confessares a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, tu vais ter a vida eterna. Tu vais ter a vida junto com Deus eternamente. Não mais uma vida destinada à morte, uma vida destinada à corrupção, uma vida destinada àquilo que já não vai dar mais fruto, mas agora sim uma vida com Deus. Se tu ainda não fizeste isso e queres fazer, começa aí a falar no teu lugar: Senhor, eu creio no meu coração porque eu vi hoje. Eu quero declarar que Tu és o meu Senhor e Salvador. Eu tomo uma decisão